Trazendo alguns números, tá? O Brasil é o segundo em burnout no mundo. É o primeiro em ansiedade. E é o quinto em depressão. Essa ilusão que a gente vai encher as pessoas de atividade, de responsabilidade, isso vai gerar mais resultado, é um engano. É legal da sua pergunta a palavra mindset, né? Porque é justamente uma mudança de mentalidade. O minimalismo ajuda a gente a ter foco. Se você entende que não tem tanta coisa importante assim para ser feita, você vai entender que é possível fazer menos, porém melhor. Então, minimalismo é você fazer o mínimo esforço para ter o máximo de resultado. Essa é a ideia. Fala, Janine! Bem-vindo! Então, meu nome é Janine, eu tenho 51 anos, eu sou professor, atuo também como consultor em educação e conheci o minimalismo há mais ou menos uns 7, 8 anos. Comecei a paquerar e praticando eu percebi os benefícios logo de cara para a minha vida. Desde então, nunca mais larguei. É como algo que chega, faz sentido para a gente e não tem mais volta. E aí conta pra gente então o que é um pouquinho desse minimalismo, assim, desse mindset, o que é viver nesse estilo minimalista? É legal da sua pergunta a palavra mindset, né? Porque é justamente uma mudança de mentalidade. É você rever a sua relação com a própria vida. Então, é uma filosofia de vida onde você começa a perguntar o que faz sentido para você. E a gente chega no mundo que já tem um monte de crenças e valores que condicionam a nossa mente para um jeito de viver. Um jeito que impõe fórmulas de sucesso. E impõe o que é felicidade também. Ser feliz é você conquistar as coisas, é ter as coisas. E essa lógica do maximalismo, né, que você sempre ficar correndo em busca do mais, mais e mais, coloca a gente em algumas armadilhas. Então o minimalismo é o convite para a gente primeiro repensar a vida, sair do piloto automático, desses valores colocados em uma sociedade preparada para o consumismo, e a partir daí você começar a modificar a sua mentalidade primeiro, a sua visão de mundo, aí que vem a questão do mindset, depois começar a praticar mudanças de comportamento, rever a sua relação de consumo, de compra com as coisas e reformular aquilo que faz sentido, aquilo que traz significado e alegria para a vida. É um questionamento, é uma jornada de autoconhecimento, mais do que tudo. Não tem uma vida para a gente se espelhar a não ser a nossa própria vida. Legal, e aí você falando é entender realmente o que faz sentido e como você vai ser feliz sem entrar nesse mundo que te obriga a ter as coisas, que te cobra para ter as coisas, né? O que isso muda na vida no dia a dia? Muda tudo. Primeiro que esse mundo que te cobra, você acaba se libertando dele. Você começa a entender que existe uma lógica toda preparada para estimular você para comprar, consumir mais. Se você não tem dinheiro, não tem problema, porque oferece crédito para você, crédito fácil. Então você se perde financeiramente, você se perde na questão de coisas que você compra que nem precisa, na verdade. Muitas vezes em função de uma comparação com aquilo que o outro tem, porque o outro está feliz, seja por uma questão estética, uma questão financeira. O primeiro movimento é você olhar para si mesmo e começar a modificar aquilo que traz felicidade para você sem se comparar com o outro. E financeiramente você tem uma vida mais inteligente. Quando você não é regrado pela corrida dos ratos, você questiona o que você vai comprar, você começa a ter mais dinheiro e ter mais tempo livre, que é outro benefício muito importante. Perfeito, eu acho que a gente está vindo de um período de pandemia, né? E esse período de 2 anos, recluso em casa, fez as pessoas pensarem de uma forma mais parecida com o minimalismo. A gente vê muitos indícios de pessoas que começaram a repensar a vida de maneira forçada.
Quem já estava numa busca de mudança de estilo de vida, quem já estava sentindo uma dor, um incômodo, um desconforto que não estava legal, eu acho que a pandemia meio que acelerou o processo de mudança de algumas pessoas, que teve muito movimento de pessoas migrando para o interior, para a praia, buscando espaços mais simples, revendo principalmente a sua relação com o trabalho, percebendo que não precisa de muito, que estavam talvez em apartamentos enormes ou casas enormes, e só foram perceber isso quando tiveram que ficar lá dentro, trabalhando e limpando e lidando com tudo que envolve trabalhar em home office. Então acho que sim, a pandemia promoveu essa oportunidade. Algumas pessoas talvez aproveitaram, outras talvez não. O que o minimalismo pode trazer para o empreendedor e para as empresas para realmente ajudar no dia a dia, ajudar no resultado dessas empresas? Eu vou falar primeiro como empreendedor, que é onde eu estou desde 2000. Desde 2000 tomei essa decisão de sair do mercado corporativo, apesar de estar ligado a esse mercado por meio de consultoria, mas enquanto empreendedor, o minimalismo ajuda a gente a ter foco. Porque tem muita coisa para ser feita, tem muitas oportunidades e às vezes existe um desespero para quem está empreendendo, que às vezes não está dando resultado, você começa a atirar para tudo quanto é lado. Então você abandona muitas vezes o seu plano de negócios em função de uma crise, de um momento duro da economia ou da própria pandemia. Então o minimalismo te ajuda a você focar o que realmente importa, tirando da frente muitas coisas que distraem o empreendedor. O empreendedor, teoricamente, ele é dono do próprio negócio. Isso é uma grande armadilha para alguns que não têm esse mindset, inclusive, porque não tem um chefe, não tem uma cobrança de um conselho, assim, digamos assim, da diretoria. Então, o minimalismo te ajuda a ter disciplina, que o foco propõe isso. Então, onde você, em vez de ter várias frentes de trabalho, você vê o que realmente gera valor para o seu cliente, para o seu nicho. E o minimalismo, como estilo de vida, ele traz benefícios, porque essa separação de vida pessoal e vida profissional muitas vezes é um engano. Está tudo junto e misturado. Então, quando você consegue organizar a sua vida em todos os sentidos, você consegue ter mais energia. E eu falo que uma pessoa que segue o minimalismo aprende mais, cria mais e produz mais. Dentro da empresa também, porque o que acontece? As empresas elas têm um modelo maximalista, que é o modelo de fazer tudo com pouco, né? Só que esse pouco muitas vezes também tem um risco de negócio, porque é pouco demais e explora-se demais o capital humano, chega no burnout, as pessoas não têm ali muitas vezes energia e saúde para entregar o resultado da empresa. Por quê? Porque a empresa exige, a simbologia é como se a pessoa fosse um polvo equilibrando vários pratos, então você tem que fazer de tudo e entregar o resultado. Se você entende que não tem tanta coisa importante assim para ser feita, você consegue separar o que realmente precisa ser feito, você vai entender que é possível fazer menos, porém melhor. E o oposto disso é quando você tem medo, quando você não entende do seu negócio, quando você não entende o que o seu cliente quer, então você faz um esforço movimentando muitas vezes uma montanha para conseguir ter um resultado assim. Então o minimalismo é você fazer o mínimo esforço para ter o máximo de resultado. Essa é a ideia. Perfeito. E é interessante isso que você falou, porque o burnout, ele já é considerado uma doença do trabalho hoje em dia. E a ansiedade é a doença do século. Então, trazer isso para dentro das empresas e trabalhar as equipes em relação a isso também ajuda no resultado final, né? Trazendo alguns números, tá? O Brasil é o segundo em burnout no mundo. É o primeiro em ansiedade. E é o quinto em depressão. Então, todas as doenças mentais ligadas à questão psicológica sobre o estresse no mundo do trabalho que cobra cada vez mais resultado, exigindo um máximo de trabalho. As pessoas têm muitas atividades e a pandemia também trouxe esse volume de trabalho para dentro de casa. As pessoas não aguentam. Então, essa ilusão que a gente vai encher as pessoas de atividade, de responsabilidade, isso vai gerar mais resultado, é um engano. Eu digo que quem não conhece o próprio negócio, quem não tem visão de negócio, é quem mais erra, porque vai atirar para tudo quanto é lado. Então a grande metáfora é o que eu vou fazer agora para concentrar
a energia e ter impacto no longo prazo. E não fazer várias coisas ao mesmo tempo, essa ideia de multitarefa, para ver onde a gente erra, onde a gente acerta, onde a gente acertar, ainda bem que acertamos. E quem não conhece muito bem o próprio negócio, ou não tem essa visão de longo prazo, se perde muito no curto prazo, porque a pressão do curto prazo faz você passar por cima de valores e por cima até daquilo que você acredita enquanto negócio. Se o resultado não vem, você abandona e muda para outro. Aí perde o foco. Legal. E aí a gente viu que minimalismo, empreendedorismo, trabalho são duas coisas que se cruzam muito, que dão muito certo se unidas. Mas por onde começar? Porque deve ser a pergunta de todo mundo agora que está assistindo a gente. Legal, faz muito sentido, mas por onde eu começo? Assim como a gente aplica na vida pessoal, a mesma ideia é aplicar na vida de negócios. É repensar o negócio. Se eu estou repensando a minha vida, tirando tudo aquilo que me distrai, tudo aquilo que não está alinhado com o meu objetivo, a minha intenção. A gente fala que minimalismo é uma vida consciente, é uma vida intencional. Então eu sei o que eu quero e principalmente o que eu não quero, que é o meu mapa de valores. Isso serve como guia para tomada de decisões. Então a partir disso eu vou sabendo como que eu vou ver em relação à moradia, mobilidade, alimentação, saúde, relacionamento, família, trabalho. Eu aplico em toda a roda da vida. Quando eu vou para o negócio, é a mesma coisa, eu vou repensar o negócio. Então, pergunta-chave, qual é o nosso negócio? O que nós queremos? Qual é o nosso objetivo, nossa visão de longo prazo? A gente olha para a nossa estrutura, olha para o nosso modelo de negócio, pergunta o que faz sentido, o que não faz sentido. O que está roubando energia, distraindo as pessoas, o que está roubando a gente do propósito e o que a gente deve acrescentar. E a partir daí, o grande desafio é você engajar as pessoas dentro desse propósito e manter foco e disciplina para atingir o resultado, sem abandonar, sendo flexível, é claro, mas com resiliência para caminhar nessa direção. O que eu percebo em muitas empresas que eu ainda presto consultoria é que tem muitos projetos demais, programas demais, muitas frentes de trabalho. As pessoas, aí quanto mais eu tenho essas frentes de trabalho, mas as pessoas têm dificuldade de comunicação, de alinhamento, de compartilhamento de metas, de compartilhamento de recursos. E aí o que você poderia atingir em resultado em um ano, você fica 3 anos mudando processo, sistema, a hora que você vê o tempo passou e a gente fala, para que eu fiz aquilo? Fora quando as pessoas abandonam projetos e programas, iniciativas sem dar justificativa nenhuma, simplesmente porque mudou um gestor, mudou uma pessoa, mudou às vezes algo externo e as pessoas já usam isso como justificativa para abandonar. Perfeito. E aí a gente está num ambiente de coworking aqui, que é um ambiente que traz um pouco dessa questão minimalista, né? De compartilhamento, de você conseguir ter um contato maior com outras pessoas. Para você, o que o coworking tem de minimalista que pode ajudar as empresas? Em termos de mindset, voltando com essa questão que eu acho que é muito importante, é você entender que você pode tocar o seu negócio sem ter um espaço físico próprio, sem ter a sua estrutura, porque é custo. Então, essa é uma virada de chave que muitas pessoas têm dificuldade. Por isso que às vezes acabam não explorando a oportunidade que um coworking traz. Eu usei coworking durante muito tempo e até hoje eu não tenho uma estrutura própria, porque para mim é custo. E eu trabalho muitas vezes dentro do cliente, quando eu preciso de um espaço para refletir, um espaço mais reservado, que às vezes nem em casa eu consigo, daí eu alugo um espaço de coworking ainda hoje. E é essa a ideia, não precisa ter, é usar. Então você usa daquele espaço conforme a demanda, conforme o projeto, conforme a necessidade. Tem vários espaços de coworking espalhados aí por várias cidades. Então o empreendedor, ele pode usar desse espaço para empreender, muitas vezes porque a gente fala que trabalhar em casa é legal. Muita gente não consegue também trabalhar em casa. É cachorro, gato, criança, passarinho, horários, disciplina. Então o coworking ele tem uma outra vantagem, assim, é o ritual, eu acho, assim. Você sair de casa, se arrumar, ir para um espaço que tem um café, que você vai ter um cantinho, que você vai conseguir trabalhar concentrado e ao mesmo tempo um espaço compartilhado com outros empreendedores,
onde pode ter troca, podem surgir novos negócios, novas demandas ou parcerias. Então, eu acho que é um espaço que veio para ficar, é uma tendência, acho que a pandemia só vai fazer acelerar. As empresas reduziram o tamanho das suas estruturas, estimularam o trabalho híbrido e muitas vezes a pessoa, por conta própria, às vezes nem a empresa estimula, a gente percebe que as pessoas marcam um café, um encontro num coworking, numa sala de reunião. Preferem fazer ali do que num café na rua, onde às vezes o barulho e outros clientes podem atrapalhar. Eu acho que vale sempre reforçar também o que não é minimalismo, porque muitas pessoas que não conhecem a palavra olham como um rótulo e se afastam, sem entender quais são os benefícios, tá? Então, minimalismo não é voto de pobreza, não é viver de maneira precária, não é ser muquirana, mão de vaca. É simplesmente você usar os recursos da maneira mais inteligente, respeitando inclusive a questão da natureza, da sustentabilidade em relação ao seu padrão de consumo. Então, é ter uma vida mais consciente, mais cidadã e, com isso, colher os benefícios de ter uma vida com mais liberdade, mais dinheiro e com mais significado. Exatamente, o espaço de coworking oferece tudo isso e para as empresas que ainda não estão no coworking, que têm as suas estruturas, a ideia de você ter um modelo minimalista é um modelo focado onde a rentabilidade é muito maior. Porque não adianta ter um grande faturamento, que esse é o modelo maximalista. Quanto que está faturando? A questão não é quanto está faturando, é qual é a rentabilidade. Quanto que aquilo está gerando de valor para o negócio e também para o cliente, respeitando todas essas dimensões que você trouxe, tanto no coworking ou num espaço corporativo ainda tradicional. O coworking tem mais flexibilidade e mostra isso com mais evidência. Muito obrigada pela conversa. Espero ter você aqui novamente. Eu que agradeço, aproveitar para divulgar, o canal Mente Minimalista, para as pessoas se inscreverem. Para quem quer conhecer de fato o que é minimalismo, meu canal apresenta a essência desse mindset.